Olá a todos, bem-vindos à apresentação do Manual Login do 8º ano para a disciplina de TIC e hoje vamos apresentar-vos o nosso novo projeto. Este projeto é constituído por vários elementos, ou seja, é um package que é constituído por vários elementos. O manual do aluno, que tem um manual idêntico ao manual do professor, com algumas diferenças entre os dois que o Carlos falará a seguir. Depois temos o guia do professor e também um livro sobre avaliar e aprender do professor Domingos Fernandes, que era o coordenador do projeto Maia, sobre a avaliação do Ministério da Educação e que faz parte do pacote do nosso manual também. Para vos falar do manual do aluno e do manual do professor, que são quase iguais, vou passar a palavra ao Carlos Nunes, que está mesmo aqui. Ok, Carlos, muito obrigado. agora. Então, muito boa tarde a todos. Eu venho aqui mostrar-vos um pouquinho das nossas ideias, ou melhor, da continuidade das nossas ideias, uma vez que é a continuidade do nosso projeto do 7º ano, e falar também um pouquinho das mais-valias e das novidades que temos para este ano. Então, aproveitando para mostrar aqui um pouquinho já da versão de demonstração, que depois poderão aceder à aula digital. Portanto, na aula digital irão ter acesso a um manual interativo de demonstração e também ao manual digital normal de demonstração e o manual normal. Aqui só para perceber a diferença, o manual do professor é um manual na íntegra, o manual de demonstração tem apenas alguns capítulos, mas inclui todos os recursos multimédia. Portanto, recursos multimédia esses que poderão ser consultados à parte por baixo dos manuais. Depois eu irei mostrar-vos um pouquinho do interior de cada um deles. Vou aproveitar para mostrar aqui um pouquinho do nosso índice, só para perceberem como é que os conteúdos vão espalhar antes de mostrar o conteúdo propriamente dito. Então, aqui na primeira parte, no primeiro capítulo, sobre investigar e pesquisar, temos algumas informações que acabam por ser semelhantes às anteriores, portanto tem a ver com análise, pesquisa e análise de informação. No entanto, temos aqui algumas coisas específicas das aprendizagens essenciais do 8º ano, nomeadamente análise de sites e blogs, informação sobre acessibilidade web e também sobre notícias falsas. No colaborar e comunicar, trabalhamos com algumas ferramentas de comunicação, em particular o e-mail. Portanto, aqui na versão normal do manual, depois iremos também falar disso, uma vez que existe a versão alternativa. Nesta versão temos o Gmail. Falamos também de serviços na cloud, armazenamento de ficheiros, trabalhar colaborativamente, aqui no manual utilizando o Google Drive. Em relação ao criar e inovar, temos as secções de criar websites com Wix e criar conteúdos online com Canva. Depois, além de tudo isto, no nosso manual, tal como no ano anterior, temos incluído no manual as atividades para os alunos realizarem. Portanto, temos muitas atividades, vários projetos diferentes e também projetos interdisciplinares. Falando do conteúdo destes capítulos, em particular do criar e inovar, portanto, o nosso projeto é novamente um manual que aposta na autonomia do aluno. Nós queremos dar recursos ao aluno para ele conseguir trabalhar sozinho, tanto nas aulas como fora das aulas. Este é o início de um capítulo, neste caso sobre a criação de websites, portanto, nós queremos ter sempre isto tudo muito leve, só com informação que será importante para o aluno. Neste caso temos uma introdução muito simples às ferramentas de criação de websites, com alguns exemplos, e depois introduzimos a aplicação, mostrando um pouquinho aqui uma legenda do ecrã de trabalho da aplicação, portanto, tal como temos feito com este tipo de ferramentas. Em todas as páginas do nosso manual irão encontrar várias referências à aula digital, portanto, sempre que temos recursos digitais, irá surgir ali uma bandazinha do lado esquerdo ao direito e também com a indicação de se são recursos específicos do professor ou não. Tal também como no nosso projeto anterior, nós apostamos muito no manual alternativo,
ou seja, no manual físico que os alunos têm existe a aplicação Wix. No manual alternativo, que os alunos têm acesso digitalmente e os professores têm acesso fisicamente no guia do professor, temos exatamente a mesma estrutura, mas utilizando uma ferramenta diferente, neste caso sobre o Google Sites. Depois, mais à frente, a Fernanda irá mostrar quais é que são todas as alternativas para as várias ferramentas que utilizamos ao longo do manual. Portanto, este manual alternativo é um manual no qual colocamos exatamente o mesmo esforço e colocamos as mesmas atividades, sempre com o contexto dessa ferramenta em particular. Então, neste caso, vou aqui focar mais algumas das coisas que os alunos irão encontrar no seu manual e nós, os professores, também. Então, esta abertura depois vai contar com alguns recursos multimédia que eu já vos vou mostrar no manual interativo, para verem também a diferença entre o manual digital simples e o manual interativo. E antes disso, vou aqui mostrar, portanto, este é o exemplo da aplicação, da animação que eu vos vou mostrar daqui a pouco. Na continuação destes capítulos do Criar e Inovar e algumas secções do Comunicar e Colaborar também, vamos ter um índice sobre aquilo que os alunos vão aprender a fazer. E depois temos a secção do Como Fazer. Nós queremos que esta secção sirva como uma referência para o futuro, em que tem todas as funcionalidades que os alunos poderão aprender a utilizar. E se, por exemplo, no próximo ano, em que os alunos já não estão no 8º ano, se quiserem recuperar alguns destes conhecimentos, tem sempre esta referência. Quem diz no próximo ano, diz até neste ano, com outras disciplinas, noutra situação. Portanto, os alunos poderão sempre, por exemplo, consultar como é que se adicionam páginas ao site, ou como é que se adicionam imagens, ou como se adicionam vídeos. Todos estes conteúdos vão apresentando sempre recursos multimédia, normalmente vídeos explicativos, mostrando mais alguns detalhes de como algumas operações são feitas, ou mostrando algumas dicas que não estão mostradas nas imagens que os alunos veem no manual. Portanto, todas estas indicações são acompanhadas de texto com os passos e com imagens onde é mostrado o sítio em que os alunos deverão prestar atenção, onde deverão clicar, portanto, para conseguirem executar estes procedimentos de uma forma mais autónoma. Mostrando então aqui um pouquinho disto no nosso manual interativo. Portanto, se aceder aqui ao manual interativo, conseguimos ver que temos a mesma estrutura que eu vos mostrei. No entanto, este manual interativo não está limitado ao formato de uma folha A4, portanto, nós temos a possibilidade de ir adicionando mais conteúdos e integrá-los na própria página. Portanto, isto que estão a ver é idêntico ao que está no manual físico e no manual digital normal, mas depois temos a possibilidade de ver a animação incorporada na própria página. Em vez de darmos um clique e abrir um novo recurso, portanto, nós conseguimos ver estes conteúdos de uma forma animada, mostrando mais do contexto, além da explicação em texto. É mostrado um pequeno exemplo do que é que cada secção faz. Portanto, isto vai acontecer sempre que introduzimos alguma ferramenta e o aluno poderá explorar isto de forma autónoma, ou nós poderemos apresentar isto durante as nossas aulas. Nas páginas do que vais aprender a fazer, portanto, nestas versões mais interativas, também temos a possibilidade de ir diretamente a qualquer uma das páginas, clicando, e no manual interativo, em vez de termos as imagens com os passos, temos um pequeno vídeo a demonstrar exatamente os mesmos passos. Portanto, poderá ser uma forma diferente de consultarmos esta informação. Obviamente, se preferirmos as imagens estáticas, no manual digital normal, temos uma réplica do manual físico, portanto, e poderemos optar como é que queremos mostrar isto aos alunos. Portanto, como veem, o manual interativo
apresenta outras formas de consultarmos os materiais, que poderá ser muito útil se quisermos projetar algo e mostrar aos alunos alguma da informação que eles poderão depois prestar mais atenção no seu próprio manual. Então, continuando aqui com o conteúdo do nosso manual. Portanto, isto aqui é o exemplo do manual físico e com as várias imagens e com os vários passos. Portanto, dentro destas páginas existem várias situações, uma secção chamada Mãos à Obra. Nesta secção é apresentado algum desafio aos alunos que eles poderão tentar fazer em casa, sozinhos, ou nós poderemos propor para eles experimentarem nas aulas quando estamos a explorar as primeiras funcionalidades das aplicações. Também temos uma secção que, neste caso, é o Não Te Esqueças, que sempre que necessário reforça alguns conteúdos relacionados com cidadania e segurança digital. Portanto, isto está presente ao longo de todo o manual e haverão sempre chamadas de atenção sempre que for necessário, por exemplo, sobre direitos de autor, quando mostramos como inserir uma imagem ou inserir um áudio. Portanto, temos sempre essas chamadas de atenção. Depois desta parte do como fazer, que é a tal referência que os alunos podem usar para criar os seus projetos, temos também as nossas atividades orientadas. Portanto, nós queremos sempre que o nosso manual seja orientado para a prática, em que o computador seja usado todos os dias, em que os alunos comecem a usar as ferramentas de acordo com as indicações que nós lhes damos e com as estratégias que nós sugerimos. Cada uma destas atividades acaba por funcionar como um pequeno projeto. Não é só experimenta isto e experimenta aquilo. O que nós queremos é criar algo e damos um contexto concreto, e o que eles produzem será sempre algo que eles poderão considerar útil e que poderão usar na prática. Neste caso em concreto, temos uma atividade para criar uma história utilizando o Canva. Aqui o desafio, por exemplo, é usar o Canva para criar uma imagem que possa ser publicada como uma história de Instagram, por exemplo, em que eles deverão indicar uma dica sobre segurança em redes sociais. Portanto, nós tentamos que haja aqui um equilíbrio entre algumas atividades que vão de encontro a alguns interesses deles e outras atividades que vão de encontro aos conteúdos da nossa própria disciplina. Então, damos aqui as indicações do que os alunos deverão fazer e damos umas ajudas dos passos a percorrer. Estas ajudas depois vão desaparecendo ao longo das atividades. Por exemplo, na primeira atividade podemos mostrar como exportam esta imagem para um ficheiro, mas na próxima atividade em que pedimos a mesma coisa, essa ajuda já desaparece. No entanto, mantemos uma indicação de em que página do como fazer é que ele poderá obter essa ajuda. Portanto, é aqui um exemplo do que vemos aqui. Por exemplo, aqui neste caso estamos a dar a indicação que a ajuda, se precisarem, está na página 48, e sempre que há qualquer coisa nova, a ajuda está sempre presente no manual. A nossa ideia é que isto tente permitir que os alunos consigam trabalhar de uma forma mais autónoma. Obviamente que alguns alunos vão sempre precisar da nossa ajuda, no entanto, nós teremos mais tempo para ajudar os alunos que têm mais dificuldades. Também nestas atividades, nós temos no final sempre uma secção chamada E Agora? Para aqueles alunos que fazem tudo muito rapidamente, nós damos uma sugestão, um desafio extra que eles poderão acrescentar à atividade que acabaram de realizar. Neste caso, sem ajudas, e portanto eles poderão pôr lá no trabalho um pouquinho mais da sua criatividade. Todas estas atividades têm sempre um vídeo com a resolução da atividade. Este vídeo é exclusivo do professor. No entanto, nós, se quisermos, podemos partilhar com os alunos, e os alunos, através da aula digital, poderão ver também. Nós podemos usar esta resolução como entendermos. Por exemplo, eu, em particular, em algumas atividades com os meus alunos, eu mostro-lhes a resolução no início, só para eles perceberem mais ou menos quais é que vão ser os passos a percorrer,
e mais ou menos quanto tempo é que deverão demorar a fazer aquilo. Então, dá-lhes um contexto um pouquinho diferente, depende das atividades. Às vezes pode ser interessante fazermos desta forma. Além das nossas atividades orientadas, também temos outro tipo de atividades. Temos atividades de projeto. Acaba por ser uma forma diferente dos alunos trabalharem os mesmos conteúdos e que, para determinados professores, que assim o prefiram, podem, em vez de começar pelas atividades orientadas, podem saltar por cima delas e começar logo com uma atividade de projeto e ir introduzindo os vários conteúdos neste tipo de atividades. Neste caso, esta seria a atividade do Canva, que é os alunos colaborativamente criarem uma revista da turma, em que cada aluno cria, por exemplo, uma página ou uma secção e depois no final pode-se juntar tudo. Aqui, em vez de darmos as indicações concretas de como eles fazem a sua página, nós damos simplesmente algumas indicações das fases a percorrer no projeto, desde a planificação até à publicação do material. Portanto, nestas situações também apresentamos uma resolução de exemplo, obviamente que nunca será o projeto completo, uma vez que este projeto irá demorar algumas aulas, no entanto damos algumas sugestões também de realização. Finalmente, no final do manual encontramos outro tipo de atividades de projeto, são os projetos interdisciplinares. Aqui o foco já é algo diferente. Enquanto os outros projetos referem-se a uma ferramenta em particular, portanto, temos o projeto do Canva e o projeto do site, aqui neste caso temos um projeto em que damos várias sugestões que os alunos podem fazer relacionado com este tema. Damos a sugestão de integrar várias disciplinas, portanto, nós podemos convidar professores de outras disciplinas a participarem no nosso projeto. Muitas vezes acaba por ser ao contrário, nós acabamos por dar suporte aos projetos das outras disciplinas. Nós aqui queríamos focar estes projetos e centrá-los na nossa disciplina e as outras dar-lhe o suporte. Aqui nesta em particular, por exemplo, sobre as profissões nas áreas das TIC, temos como sugestões que estão escritas na própria atividade. Por exemplo, se for para criar um site, podemos criar um site sobre este tema. Se for uma revista, podemos também fazê-lo. Portanto, se queremos criar uma newsletter sobre este tema, também poderá fazer. E então poderemos ter cada turma a fazer uma coisa diferente ou até cada aluno a fazer algo diferente dentro do mesmo tema. Portanto, estes projetos interdisciplinares depois contam com mais algumas ajudas para o professor no guia do professor. Depois a Fernanda também poderá elaborar um pouquinho mais nisso. E, finalmente, aqui para concluir esta parte que os alunos acabam por poder ver, temos mais uma novidade aqui neste projeto do 8º ano, que é a app Smart Aula Digital. Com esta app, os alunos terão uma forma mais autónoma de interiorizar alguns conteúdos, em que eles poderão utilizar o site ou instalar a app no telemóvel. Eles têm alguns vídeos e algumas animações para ajudar a compreender alguns conceitos que não estão tão diretamente relacionados com as mãos na massa, mas que são importantes para trabalhar com as ferramentas. E estas indicações, estas instruções, estas ajudas depois incluem também pequenas perguntas, pequenos quizzes, em que os alunos podem verificar se realmente compreenderam aqueles conceitos. Depois a aplicação vai registando o progresso dos alunos e eles verão sempre a utilização desta aplicação como um desafio, como algo que podem usar para aprender e para superar e para terem mais umas estrelinhas ali na aplicação. Portanto, esta é aqui a secção dos nossos manuais dirigidos aos professores e aos alunos, e eu ia passar agora a palavra à Fernanda, que irá falar um pouquinho mais sobre o guia do professor. Muito bem, então eu vou-vos falar um bocadinho do guia do professor, que é um recurso que é maior e que vem então
no pacote que completa o manual Login 8. Este guia do professor é um recurso bastante completo, que tem a primeira parte, é um manual alternativo, é exatamente outro manual, com a mesma estrutura do manual do aluno e manual do professor principal, mas que desta vez, em vez de, enquanto que no manual do aluno e no manual do professor fazemos uma abordagem ao Gmail, à Google Drive, ao Wix e ao Canva, neste caso fazemos uma abordagem ao Outlook, ao OneDrive, ao Google Sites e ao Genially. Ou seja, temos um manual exatamente com a mesma estrutura, com conteúdos idênticos e sempre que possível as atividades são exatamente com os mesmos passos. Às vezes não existem bem as mesmas funcionalidades e é preciso fazer alguma adaptação. Temos então um segundo manual que tem exatamente a mesma estrutura, conteúdos similares, que é só substituir, se não quisermos usar o outro, é vir aqui e podemos utilizar da mesma forma, porque estão estruturados da mesma forma. As atividades previstas, tanto as passo a passo como os projetos, são idênticos, têm exatamente os mesmos passos sempre que é possível e que as funcionalidades correspondem entre as várias aplicações abordadas. E depois deste manual alternativo temos então uma parte das planificações, tem as aprendizagens e tem as planificações, neste caso para 45, 50 minutos, que depois estarão disponíveis na aula digital em formato editável, que vocês podem descarregar e alterar e adaptar conforme as vossas necessidades. Temos também uma planificação anual e semestral, neste caso, que estarão disponíveis online. No manual só está uma, mas depois na aula digital vocês podem consultar as duas. E temos também os planos aula a aula daquilo que é previsto desenvolver em cada uma das aulas. Depois temos uma secção dedicada à avaliação, e nesta secção dedicada à avaliação temos uma ficha diagnóstico, mais atividades ou fichas de trabalho. Nós sabemos que as atividades estão previstas no manual do aluno ou manual do professor, tanto no original como no alternativo, no principal como no alternativo, são suficientes para lecionar a disciplina de TIC. Mas aqui o objetivo é, temos diversidade, temos material mais que suficiente, cada professor escolhe e adapta à sua forma de trabalhar. Se o professor prefere trabalhar nas atividades passo a passo ou atividades orientadas, trabalha com essas. Se prefere trabalhar por projetos, tem atividades de projeto para cada uma das unidades ou dimensões aqui abordadas. Se preferir ainda, ou se estiver envolvido em DACs, ou em oficinas, ou em projetos com alunos com as outras disciplinas do Conselho de Turma, tem então os projetos transdisciplinares que estão previstos no manual e que existem vários. Para além disso, também temos ainda alguns testes, para quem gosta de trabalhar no modelo de testes, porque cada professor tem a sua forma de trabalhar, todas são válidas e cada um adapta a sua forma de trabalhar e às necessidades e aos projetos em que estão envolvidos com os alunos. Para além disto, na secção da avaliação temos ainda todas as aprendizagens essenciais do 8º ano trabalhadas em rúbricas, ou seja, criamos rúbricas para todas as aprendizagens essenciais do 8º ano, sendo que as aprendizagens essenciais do 8º ano, atenção, aquelas que ficaram um pouco mais gerais, e daí que as rúbricas criadas são nesse sentido, correspondem às aprendizagens e será preciso depois especificá-las conforme o produto, porque no 8º ano é o primeiro ano em que os alunos já podem publicar sozinhos, já a partida já todos têm 13 anos e podem começar a fazer publicações sozinhos, então o objetivo era que os alunos desenvolvessem publicações online ou digitais de uma forma mais completa e complexa, não só posts, mas já em modelo revista, em que eles têm que escrever artigos, ou criação de websites, ou e-books,
ou algo do género em que eles têm que fazer já artigos, complementar os artigos com imagens, vídeos que supostamente trabalharam no 7º ano e que já têm esse nível de aprendizagens desenvolvido, se o abordaram no ano anterior, e então poder fazer aqui esse trabalho. Portanto, conforme o produto final a desenvolver ou a criar, na dimensão do criar e inovar, vai ser preciso depois especificar estas rúbricas, mas o texto está lá, é só fazer uma adaptação para a especificidade do produto que se pretende desenvolver. Para além disso, temos depois os tais projetos interdisciplinares e um guião de exploração desses projetos. Esses projetos interdisciplinares podem ser desenvolvidos só na disciplina TIC, se nós assim o entendermos, podem ser desenvolvidos com outras disciplinas do Conselho de Turma, com serviços da escola, com entidades locais, regionais, globais, internacionais, que agora tudo isso é articulação e colaboração possível em contexto de sala de aula e de disciplinas. E, por fim, temos uma secção que consideramos que é muito importante, porque é uma das mais solicitadas, que é a pensar no 9º ano. E nesta secção de a pensar no 9º ano já aparece um capítulo sobre, neste caso escolhemos o App Inventor, para criar apps para dispositivos móveis, em que já tem uma secção do que vais aprender a fazer, como fazer e algumas atividades. E depois os recursos multimédia. O manual alternativo, que consta do guia do aluno, tem exatamente os mesmos recursos multimédia que tem o manual principal, o manual do aluno e o manual do professor. E, portanto, este é um recurso muito completo que, seja qual for a opção do professor, encontra sempre aqui alguma resposta para essa situação, e que pode ajudar bastante na organização das suas aulas. Por outro lado, nós sabemos que são muitas atividades que nenhum professor, a não ser que tenha atribuído muito tempo à disciplina, vai conseguir fazer todas estas atividades. Mas as nossas atividades fazem parte do manual, não é um livro à parte que os alunos tenham que adquirir. E isso é muito importante, e tem atividades que vocês podem fazer no modo que mais gostam de trabalhar, ou que os alunos, ou conforme os projetos que estão envolvidos, portanto podem ser as atividades orientadas, projetos, uma mistura das duas situações, ou projetos interdisciplinares. E para nós isso era muito importante. Também dizer-vos que, tal como já temos estado a fazer este ano, vamos continuar a fazer os webinars regularmente. Este ano fizemos um por mês para dar algum apoio e para falar convosco de como é que estava a ocorrer a implementação dos vários domínios e dos vários capítulos existentes no Login 7. Vamos continuar a fazê-lo como já fazíamos até aqui. E vamos também atualizar os recursos e os manuais na parte da aula digital. A novidade deste ano é que não só temos as atividades propostas resolvidas em tutoriais em vídeo, como também a parte do passo a passo. Fizemos pequenos vídeos a ajudar a resolver o passo a passo em caso de dúvidas, ou em caso do aluno te querer fazer também autonomamente. E é dos quizzes que o Carlos já vos falou. Queria só alertar também para aqui que estes símbolos que estão aqui no topo da apresentação, em que tem aqui online, offline e download, porque há partes do manual em que é possível fazer download e colocar nos PCs, embora depois elas tenham que se ligar com alguma regularidade à internet para validar a utilização do manual nos computadores. Mas com as escolas ainda têm muitos problemas de internet. Estas são funcionalidades que ajudam bastante. Descarregar aqui a parte que nos interessa e depois ir ligando atualizando, mas como o computador se liga à internet, à partida depois ele vai atualizando, vai fazendo essa validação online. E por fim, como já vos tínhamos falado, temos neste pacote que inclui o guia do professor e o manual do professor que está a ser distribuído neste momento, também um livro do professor Domingos Fernandes com uma abordagem
a avaliação, que é a especialidade e aquilo que ele tem vindo a fazer nos últimos anos no âmbito do projeto Maia e que escreveu, que desenvolveu para a editora Leia e que faz parte do pacote então dos manuais este ano letivo. Por fim, e para terminarmos, Carlos. Vou ligar aqui o microfone. Ok, então vou fazer aqui apenas um pequeno resumo das funcionalidades que falámos. Portanto, nós temos aqui um manual com uma grande diversidade e quantidade de atividades, portanto, tanto de projeto como atividades passo a passo e projetos interdisciplinares. Temos vários tipos de planificação, mais concretamente e mais importante, vários tipos de planificações aula a aula, tanto para quem tem aulas semestrais, como para quem tem metade desse tempo com aulas semestrais. No guia do professor e digitalmente para os alunos, temos também o manual de aplicações alternativas, que acaba por ser uma forma de podermos escolher melhor as ferramentas que mais adequam ao contexto da nossa escola ou às necessidades dos nossos alunos. Temos também disponível para o professor o manual interativo, que é uma forma muito mais interessante e cómoda de apresentar alguns conteúdos aos alunos utilizando a projeção. Temos vários recursos digitais com uma forte componente de vídeos, de soluções, de demonstrações, para que os alunos consigam entender melhor o que têm de fazer no contexto que é pedido. E temos também o A Pensar no Nono Ano. Nós quisemos adiantar já um pouquinho do nosso manual do próximo ano, o manual do nono ano. Temos uma secção do como fazer e a secção introdutória, tal e qual como se fosse no manual, como se fosse o manual normal. E ainda temos algumas atividades que poderão utilizar com os vossos alunos já neste momento. Se acederem à aula digital, têm acesso a esse material. Se tiverem, se contactarem o delegado comercial ou se receberem o manual na vossa escola, poderão também ter este pacote em formato físico para consultarem de uma forma ainda mais cómoda. Pronto. Com isto, convidamos então a visitar mais do nosso projeto na sua versão digital. Convidamos também, caso não conheçam o nosso projeto do ano passado, para perceberem que a lógica de funcionamento é uma continuidade do que já preparámos no ano anterior. Espero que gostem do nosso projeto e queríamos agradecer então a vossa atenção e terem estado aqui connosco nesta pequena apresentação, e queremos continuar a participar convosco no futuro. Estávamos há bocado a combinar que vamos dinamizar em breve algo mais interativo convosco para ouvir as vossas dúvidas e comunicarmos de uma forma mais direta com quem gosta do nosso projeto ou quem possa vir a gostar ainda mais. Muito obrigado por terem vindo e por gostarem do nosso projeto e por nos acompanharem o trabalho que vamos fazendo, quer individualmente, quer neste projeto em comum. Obrigado a todos. Tudo o que precisa para criar aulas envolventes e motivadoras está num só lugar, na Aula Digital. Com o novo manual interativo do Login 8, pode aceder facilmente a todos os recursos de que precisa e ver o conteúdo ganhar vida. Com este manual, pode acompanhar a resolução de todos os procedimentos e atividades com curtos videoclipes de cada passo que podem ser explorados dentro das páginas, interligados com o texto. Projeto Manual Interativo. É mais fácil manter os seus alunos atentos e motivados e aproveitar ao máximo o tempo de uma aula. Para explorar questões relacionadas com o uso correto da internet, tem à sua disposição animações que, de forma dinâmica, abordam assuntos como os cuidados a ter numa pesquisa, distinguir fake news ou os direitos de autor. Este termo refere-se não só a notícias fabricadas com base em argumentos falsos ou factos não comprovados, mas também a notícias
As animações interativas, com pontos clicáveis, permitem explorar o ambiente de trabalho das aplicações, demonstrando como podem ser usadas as várias funcionalidades. A rubrica Como Fazer é acompanhada por vídeos tutoriais que explicam como realizar os procedimentos apresentados. E escolher algumas opções, entre elas a cor do tema do site, o fundo da página e também as transições. No manual interativo, esta rubrica pode também ser explorada através de pequenos clipes que ilustram passo a passo esses mesmos procedimentos. Para rever e consolidar as aprendizagens, encontra ainda vídeos com a realização de todas as atividades e projetos propostos passo a passo. Vamos enviar as nossas próprias imagens. Clicamos em Meus uploads. Podes pegar numa pasta em que tenhas as imagens já guardadas. E para apoiar o aluno no seu estudo autónomo, o Login 8 apresenta como grande novidade o Smart. Em computador, tablet ou smartphone, online ou offline, o aluno pode explorar vídeos para rever os conteúdos essenciais e realizar quizzes com explicações imediatas que esclarecem as dúvidas no momento em que surgem. O Smart registra o progresso do aluno e ajuda a identificar o que já sabe e o que precisa de melhorar. Para avaliar as aprendizagens, tem à sua disposição fichas do trabalho, testes e grelhas, observação e avaliação, entre outros documentos de apoio à avaliação, disponíveis na banda lateral exclusiva do professor e que poderá descarregar para o seu computador em formato editável na área Dossiê da Aula Digital. Exclusivamente para os professores utilizadores, todos os recursos estão também disponíveis offline através de download ou da app Aula Digital. E podem ser partilhados com os alunos nas diversas plataformas de comunicação. Explore estas e ainda outras novidades em www.login8.asa.pt. Aula Digital. Aprender é incrível. Lei Educação. Um ponto de encontro.